A gente já teve a parte 1 da história do Christian Dior e hoje é a parte 2. Mas antes de falar de quem assumiu depois da morte dele, eu quero que vocês imaginem uma cena muito específica, o funeral dele em 1957. No funeral já estavam presentes dois nomes que mudariam ali completamente o rumo da moda nas décadas seguintes, Yves Saint Laurent e Pierre Bergé. Yves Saint Laurent, gente, tinha apenas 21 anos, era o sucessor escolhido por Dior. Pierre Bergé ainda não era o empresário, poderoso que a gente conhece, mas aquele momento ali marcaria o início de uma parceria histórica entre os dois. E eu vou contar uma fofoca para vocês, porque eu sei que vocês gostam. Naquela época, Pierre Bergé era namorado do pintor retratista do Dior. Eles ainda não se conheciam como dupla, mas estavam ali no mesmo funeral. Anos depois, Pierre largou o pintor e passou a ser o companheiro de vida e de negócios também de Yves Saint Laurent, uma novela mexicana, Por isso eu amo a história da moda. O fundador morre e ali naquele funeral já estavam dois nomes que reescreveriam a moda. E tem mais uma coisa importante para eu contar para vocês. Lá atrás, na época do New Look, a Dior já era quase uma escola de talentos. Quem trabalhava na Maison naquele momento era ninguém menos que Pierre Cardin. Ele era responsável pela parte de tailleur, ou seja, pela alfaiataria feminina da casa. Olha o nível. Então a Dior sempre foi esse lugar que revela grandes nomes. Quando Christian Dior morre, com apenas 52 anos, morreu novo, a pergunta era unânime. Quem assume? Quem continua essa estética tão marcante? E como manter uma casa desse tamanho viva sem apagar o que já foi construído? Antes de responder isso, vale lembrar o que exatamente era essa estética. Christian Dior não tinha o perfil de provocar, ele não estava interessado em chocar. Diferente de outros designers que já têm mais esse perfil. Ele queria que a cliente se sentisse maravilhosa, feminina, admirada. Ele dizia que a moda era expressão, era a arte de agradar. O estilo Dior, gente, era o glamour, o luxo francês. Ele sabia exatamente quem eram as mulheres que ele queria vestir. Mulheres elegantes, da alta sociedade, mulheres que pegavam o jatinho e cruzavam a Europa em poucos dias. Mulheres com imaginário de baile, de salão, daquela entrada impactante. Ele desenhava apenas para esse universo e deixou códigos muito claros. A silhueta do New Look, a cintura marcada, as linhas que vieram depois, H, Y, o cinza Dior que ele chamava de neutro e chique, o rosa como feminino e alegre, os azuis que ele considerava maravilhosos e as flores, especialmente o muguê, o lírio do vale, que era quase um amuleto pessoal. E tem uma curiosidade que eu amo. Sabe o animal print, que nunca sai de moda? Na Dior, ele aparecia como panté. Hoje a gente fala leopardo, mas isso já estava ali nos anos 50. Em 1957, no filme Charmant Garçon, a cantora e a atriz Zizi Jamais aparece usando leopardo dentro dessa estética Dior, ou seja, não é uma tendência nova, é um código antigo. E décadas depois, em 2021, já sob a direção ali de Maria Grazia Chiuri, o leopardo volta com força nas coleções. Percebem? A Dior troca de diretor, mas os símbolos continuam aparecendo. E isso não é coincidência. Eles voltam por respeito à marca, à história, ao fundador que construiu lá atrás. E eu sempre falo isso para vocês. Quando você conhece a história de uma marca, você enxerga o desfile de outra maneira. Não é só olhar o desfile e falar isso virou tendência. Não. Muitas vezes aquilo está ali porque já fez parte da identidade da casa, porque é um código antigo sendo reinterpretado. Só percebe isso quem gosta de moda de verdade, quem presta atenção, quem estuda, quem entende a marca. E vocês que estão aqui já sabem assistir um desfile com outro olhar. Vocês não veem só a roupa, vocês veem referência, construção, memória e isso muda completamente a leitura. Agora vamos por partes. O primeiro a assumir a Dior depois da morte do fundador foi um menino de 21 anos, sim, 21, Yves Saint Laurent. Ele já trabalhava com a Dior desde 1956. Ele entrou muito jovem na Maison depois de ganhar um concurso de desenho. Aí ele virou assistente direto do Christian e estava ali aprendendo tudo nos bastidores. Imagina ter um mentor desse, O próprio Dior dizia que ele era seu filho espiritual.
Quando Dior morre, é Marcel Boussac quem decide colocá-lo no comando. Era uma aposta ali muito ousada pela idade, né? Ele tinha mão, tinha estilo, tinha sensibilidade, mas ainda não tinha maturidade para assumir uma maison daquele tamanho, com aquela clientela, com aquela pressão. Em 1958, ele apresenta a coleção Trapézio, é um sucesso imediato. Silhuetas mais soltas, menos rigidez na cintura, vestidos que se afastavam do corpo, um ar mais jovem. Era quase uma ruptura ali com o new look tão estruturado. E a imprensa amou, né? Elogiou, mas parte da clientela tradicional torceu o nariz. A Dior era vista como um símbolo máximo da elegância arquitetônica, da estrutura marcada, da construção impecável. E aquele ar mais moderno dividiram opiniões. Além disso, né, o mundo estava mudando. A juventude começava a ganhar espaço, o prêt-à-porter começava a se fortalecer. E Yves já estava mais conectado com essa nova geração. Mas a Maison ainda era muito ligada à alta sociedade tradicional. Poucos anos depois, após ser convocado ali para o serviço militar, ele é afastado da Dior. E, ironicamente, pouco tempo depois, funda sua própria marca. E aí sim, ele muda completamente a história da moda. Smoke feminino, transparência, prêt-à-porter de luxo, revolução real do guarda-roupa feminino. Mas isso é assunto para um próximo episódio só dele, porque Yves Saint Laurent não foi apenas um sucessor da Dior, ele foi e continua sendo um dos nomes mais importantes da história da moda. Após a saída de Yves, Marc Bohan ficou de 1960 a 1989. Depois que o Yves sai, a Dior precisou ali de um equilíbrio, de uma estabilidade. Imagina a situação, o fundador tinha morrido jovem, né? O sucessor era um menino de 21. A casa estava instável, precisava de alguém que acalmasse os ânimos. Então, o nome escolhido foi ele. Ele entra e ele ajuda a acalmar, porque ele não tinha ali um perfil revolucionador. Ele já conhecia Dior, tinha passado pela filial de Londres, tinha experiência em alta costura, não era um nome perdido ali. Percebem como os nomes se cruzam? Ele, em 1945, foi desenhista para Jean Patou. Em 1947, logo depois, tornou-se modelista assistente ali de Piquet e de Givenchy. Percebem como todos os grandes nomes se conectam? E ele entende uma coisa que fica ali muito clara. A Dior não podia virar laboratório naquele momento. Ela precisava continuar sendo sinônimo de elegância. Desde o início ali dos anos 60, gente, a juventude assumiu o comando da moda, perceberam, né? E essa juventude trouxe ali uma democratização de estilo sem precedente e contribuiu para impor o prêt-à-porter. Eu vejo esse mesmo movimento hoje em dia, a liberdade cada vez mais presente na moda. Lembrando que ele, né, o Bohan, não tinha mais que 34 anos quando chegou à direção artística da Dior. E ele atendeu aos anseios pela moda das mulheres de sua geração. Ele era ponderado, não ambicionava fazer da mulher ali um ídolo. Ele procurou, antes de tudo, criar roupas convenientes e confortáveis de usar em todas as circunstâncias. Inicialmente, né, muito inspirado pelo charme impecável de Jack Kennedy, criou coleções entre a fantasia francesa, a sobriedade britânica e o pragmatismo também norte-americano. Nem ostensivas, nem formais, todas as suas criações sempre respeitaram o corpo das mulheres. As mulheres ganharam ali leveza e conforto porque ele abandonou qualquer ideia também de espartilho. O mundo em si estava em um momento agitado e passava por significativas alterações em que o prêt-à-porter tendia a se impor em detrimento ali da alta costura. Então, gente, ele traz uma elegância mais contida, mais segura, menos espetáculo e desenvolve o que ficou conhecido como o slim look, que são silhuetas mais alongadas, menos volume exagerado, muito tweed, muito príncipe de Gales, alfaiataria impecável. É um feminino que conversa um pouco com o masculino, mas sem perder a delicadeza. E essa delicadeza era típica de Dior, né? E enquanto ali o mundo estava mudando, juventude, prêt-à-porter crescendo, cultura pop explodindo, ele mantinha Dior num lugar estável. Em 1967 surge a linha Miss Dior no prêt-à-porter e isso foi estratégico, era a forma de dialogar com a geração mais jovem, sem abandonar a alta costura. Ao mesmo tempo, ele vestia mulheres muito poderosas. Foi ele quem criou o vestido de coroação da Faradiba, vestiu Grace de Mônaco, vestiu rainhas, princesas, primeiras damas. Nos anos 80, o mercado muda de novo, o luxo fica mais visível. Clientes ali do Oriente Médio ganham o protagonismo, o dinheiro começa a circular de outro jeito.
E ele entende isso também. Começa a trabalhar mais bordado, mais pedraria, mas nunca perde ali a elegância. Ele recebeu 2 prêmios Dedal de Ouro, o que mostrou o reconhecimento técnico da Maison nessa fase. E tem um detalhe importante, gente. Durante a gestão dele, a Dior se consolida fortemente no mercado americano. A marca deixa de ser só francesa, vira global de verdade. Ele ficou quase 30 anos na casa. Isso não acontece se você não souber ali sustentar uma casa, né? Com a saída dele, entra Gianfranco Ferré. Ele ficou de 1989 a 96. Depois de quase 3 décadas, né, com Bohan, a Dior decide fazer um movimento ousado. Entra ali o Ferré italiano. E isso já foi um choque na época, porque até então, né, a Dior era vista como uma casa profundamente francesa. E colocar um italiano ali não era só troca de diretor, era uma mudança simbólica. Ferré vinha ali de uma transformação diferente, ele era formado em arquitetura, por isso ele também ganhou o apelido de arquiteto da moda. E isso aparece claramente nas suas criações, nas roupas. Enquanto Bohan era mais discreto, mais contido, Ferré traz ali uma estrutura, um volume, uma construção mais marcada. Ele não era minimalista, ele gostava de formas. A cintura volta a ficar mais enfatizada, as camisas brancas viraram ali quase que uma assinatura. Aquela camisa branca estruturada, com gola marcante, combinada ali com saias amplas, bem desenhadas. Ele respeita, na verdade, os códigos da Dior. Ele não rompeu também com o New Look, mas deixa tudo mais imponente, com mais peso, mais autoridade. E isso também conversa com o final dos anos 80 e começo dos anos 90, um momento de poder, de imagem forte, de mulher mais afirmativa no mercado de trabalho. Ferré mantém o luxo, mantém a alta costura extremamente elaborada, mas tem sua identidade própria. Ele não tenta copiar o fundador, né? Ele constrói em cima disso. E tem outro ponto importante para falar para vocês. A entrada dele marca ali uma fase em que a Dior, né, já está completamente inserida ali no contexto de conglomerado de luxo. O mercado estava se reorganizando, as marcas começam a ganhar escala global e ele ajuda a consolidar essa imagem de Dior como potência internacional. E como eu falei para vocês, ele ficou até 96. Não foi um período ali escandaloso a passagem dele, mas foi a ponte entre a Dior clássica e a Dior espetáculo, que viria, né, logo depois com o Galliano. E essa transição é importante porque sem essa base estruturada que ele reforça, talvez o exagero ali do Galliano não tivesse tido ali tanto contraste. E aí chega o Galliano, né, para fazer acontecer dentro da Dior. E ele ficou de 96 a 2011. Um choque, né? Depois da fase mais arquitetônica do Ferré, a Dior muda de energia completamente. Em 95, ele foi escolhido por Bernard Arnault, proprietário do grupo Louis Vuitton, para ser o novo diretor criativo da Givenchy. Foi assim que Galliano chegou em Paris, né? Após 2 anos, pediu para que ele levasse a sua excentricidade inglesa para Christian Dior, que naquela época encontrava-se em decadência. Os tempos mudando, então precisava de sangue novo que tivesse algo mais excêntrico. E o Galliano apresenta sua primeira coleção de alta costura para a Maison em janeiro de 97. E desde o início ele já deixa claro que está olhando sim para o New Look. Ele partia do New Look, mas fazia do jeito dele. Usava ali como base e construía em cima, trazendo a linguagem própria dele, né? A sua assinatura de estilo. A estreia dele aconteceu num cenário que lembrava os próprios salões de alta costura da Dior. É claro que não foi por acaso. Ele ama uma narrativa, ele sabia que estava entrando numa casa com história. Ele pega o taillé-bas, que é um dos maiores símbolos da Dior, e trabalha em cima disso. Ele cria uma jaqueta em renda de couro creme mais curta, usada com saia de lã pied-de-poule. As bordas aparecem também desfiadas, a proporção já vai mudando. Surge também o conjunto de osseira combinado com saia de croco preto. Ele revisitava as musas do Christian Dior. A estampa Panté de Mitsai aparece e os desfiles dele não eram só roupa passando, gente. Tinha música alta, tinha coreografia, tinha iluminação pensada, cabelo marcante, maquiagem forte. Ele construiu uma atmosfera. Mas é bom também deixar claro aqui para vocês que ele não foi o primeiro a transformar desfile em espetáculo. O que ele fez foi levar isso para dentro da Dior, que era uma maison tradicional, histórica, associada àquela elegância clássica. E aí sim, foi um choque. Ele transformou uma casa conhecida pela estrutura refinada em palco com uma narrativa dramática. Eu falei para vocês que ele amava uma narrativa, né? Então a narrativa dele era o mais dramático possível e para Dior era tudo novo. Uma coisa que define muito a fase dele também é a cada coleção tinha um tema muito claro.
Em 98, ele fez uma homenagem aos balés russos e ali ele se aproxima bastante do próprio Christian Dior, que também tinha fascínio por teatro e figurino. Em 2000, ele vai para outro extremo. Apresenta uma coleção desconstruída com tecidos enviesados, quase como se fossem trapos. E isso causou um escândalo. Muita gente não entendeu na época, mas era ele questionando a ideia tradicional de luxo. Em 2003 aparecem vestidos enormes, monumentais, silhuetas espetaculares, volume forte também. E depois ele presta uma nova homenagem ao fundador, com espartilhos em tom de pele, mostrando claramente a habilidade dos ateliês. Um corte impecável, técnica de quem sabe, sabe muito. E no aniversário também de 60 anos da Maison, em 2007, ele leva a Dior para o Palácio de Versalhes. A coleção ele chamou de O Baile dos Artistas. E ali ele revisita o new look do jeito dele, mais dramático, mais teatral, e teve até a nossa musa Gisele Bündchen no desfile. E com certeza também vocês já devem estar pensando que não foi por acaso, e não foi mesmo, ele gosta da narrativa, como eu disse para vocês, então foi uma escolha pensada. Ele queria reforçar a ideia de legado, de grandeza, de história. E é bom que vocês saibam também que durante a gestão dele, a marca cresceu muito. Diversas lojas pelo mundo foram abertas, mais presença internacional da Dior, mais forças nas passarelas também. A Dior voltava a dominar as rodas de conversa. Foi uma fase intensa demais para a Dior. Mas em 2011, veio a queda dele. Vamos lá, em 2011 ele estava bêbado em um bar em Paris e foi filmado fazendo declarações antissemitas. E claro, foi demitido imediatamente. E aqui é importante lembrar. Nessa época, a Dior já fazia parte do grupo Louis Vuitton, liderado pelo Bernard Arnault. E as declarações viralizaram no mundo inteiro, então não tinha muito o que fazer. Era incompatível ali com o grupo global de luxo, colocava a imagem da marca em risco, e não só da marca, do grupo inteiro. Então, a demissão foi rápida, a saída foi brusca e deixou um vazio, sim, porque gostando ou não, ele marcou a Maison profundamente. Mas a moda, dá voltas. E agora, recentemente, já na fase do Jonathan Anderson, o Galliano aparece num desfile da Dior. Foi a primeira vez que ele voltou desde 2011. Eu fiquei até arrepiada. Fico mesmo, eu adoro história da moda, gente. Então eu vou contando aqui, imaginando todo o cenário. E aí eu vou, entrando aqui no clima, eu fico empolgada. E vou contar mais uma pra vocês. O próprio Jonathan Anderson mostrou a coleção pra ele antes de apresentar oficialmente. Isso não vai apagar de jeito nenhum o que aconteceu, mas mostra, que ele faz parte da história da casa. E o respeito também, do Jonathan Anderson teve. Eu vou chegar ainda nele, que ele agora tá na casa atualmente. Então, vai mais pra frente a história dele. A Dior carrega todos os seus capítulos e é lindo da gente reviver tudo, inclusive os mais intensos. E a gente vai falar dele, com muito mais profundidade no episódio exclusivo sobre ele, porque o Galliano não foi só um diretor criativo da Dior, ele foi muito importante na moda. Então, vamos ter um episódio só do Galliano. Com a saída do Galliano, que foi essa confusão toda, 2011 e 2012, ele ficou até 2011, mas ainda teve um pedaço ali, 2011 e 2012, foi um período chamado de hiato. Quando o Galliano foi demitido em março de 2011, a Dior ficou sem diretor criativo oficial. A coleção seguinte precisava acontecer, os ateliês precisavam continuar trabalhando. Quem assumiu foi o Bill Gailey, que era o braço direito do Galliano há anos. Ele já trabalhava com ele desde os tempos da Givenchy, ou seja, conhecia o funcionamento da casa, conhecia os ateliês, conhecia toda a estrutura, já entendia o ritmo. Mas ele nunca foi oficialmente nomeado como diretor criativo da Dior. Ele ficou como interino. Ele apresentou ali algumas coleções nesse período, inclusive alta costura de julho de 2011. Só que o mercado estava questionando. Gerava aquela inquietação. Todo mundo queria saber quem vai ser o próximo grande nome da Dior. Quem vai vir ali depois do Galliano. Era um momento de incerteza para todo mundo. A marca já estava muito forte, comercialmente falando, mas na parte da criatividade, criativamente, ela estava ali numa pausa. É muita informação. A gente está em 2012, na história, contando aqui para vocês. E atualmente estamos em 2026, então ainda tem alguns designers para a gente falar sobre eles. Como é muito conteúdo, eu vou deixar para um próximo episódio.